Não é brigando, não é gritando, mas é orando. Orando. É a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos, orar por eles. A terceira coisa que nós vamos ver no texto é que Ana cumpriu fielmente com a sua palavra e entregou o seu filho a Deus. Agora veja isso. Você pede um filho a Deus e Deus te dá. É fácil pedir e Deus dá, não é? E agora o difícil é a gente falar assim, e agora Deus? Obrigado, parabéns. A bênção chegou. Mas e agora? Não, mas espera aí. É que aquele dia, Senhor, eu estava meio emocional. E aquela promessa que eu fiz não foi bem assim. Afinal de contas, eu queria tanto um filho, agora que o Senhor me deu, agora que ele desmamou. Com quantos anos um bebê desmama? Vamos supor, naquela época, talvez o quê? Com uns 3 anos de idade? É? Que 10, menino? Tá doido? Que 10? Se é pelo dia, é 10 mesmo. Não, hoje em dia os meninos desmamam com 3 meses. Né? Menino com 10 anos anda em pé, assim, né? Eu falo, não. Acho que era com uns 3 anos. Não exagera, não. Uns 3 anos de idade. Agora você imagina, você pegar a sua criança de 3, 4, 5 anos. Na verdade, eu preciso estudar sobre isso, que eu não sei bem a idade que Samuel foi apresentado, foi levado a Eli. Sabe, Marcos? Também não me lembro, não preciso estudar sobre isso. Então, mas você imagina o seu filhinho, bonitinho, você acabou de ter, você pediu a Deus, Deus te deu, e agora você vai lá e entrega ele. Entrega ele. Deus, então, ele ouviu, respondeu a sua oração e nasce Samuel. O verso 20 nos fala isso. Após o desmame, Ana, então, sobe ao tabernáculo e entrega Samuel ao Senhor para quando? Para sempre. Para sempre. Versos 27 e 28. Versos 27 e 28 de 1 Samuel 1. Veja aí. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Salmo 116, 12 a 14 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Somente cumprirei os meus votos. É isso que nós damos ao Senhor. Ana, então, ela não se esqueceu do seu compromisso, mesmo após receber aquilo que ela mais desejava, ela não hesitou em cumprir a sua promessa ao Senhor. Isso demonstra uma fé madura e um coração totalmente rendido ao Senhor. Isso me lembra de um amigo que eu tive, e ele falou para mim que uma vez fez uma promessa, fez um propósito com o Senhor, porque ele morava muito longe, ele queria muito ter um carro, porque ele queria vir para a igreja, e o transporte público era difícil, e Deus deu um carro a ele, e ele nunca mais apareceu na igreja. E um dia eu chamei a atenção dele com isso. Não vou falar o nome não, porque muitos de vocês conhecem ele, não adianta vir me perguntar que eu não vou contar. E um dia eu chamei a atenção dele, eu falei: irmão, você pediu, Deus deu, e aí você sumiu? Então a vida ficou difícil. Agora imagine se Ana tivesse agido assim. Você pediu, Deus deu, e agora, Ana? Não foi isso que ela fez. Ela não sumiu. Ela não esqueceu do compromisso. Mesmo depois de receber isso que ela tanto desejava, ela não hesitou e cumpriu com a promessa que ela fez ao Senhor, ou com o voto que ela fez. Isso demonstra fé madura, irmãos. Isso demonstra que é um coração totalmente rendido ao Senhor. Isso é uma confiança total e extraordinária no Senhor, sabendo que o Senhor iria cuidar do filho dela. A sua fidelidade revela que a sua oração não era movida por egoísmo, mas a sua oração era movida pelo desejo de agradar a Deus. Ela fez a oração não por egoísmo, mas ela fez uma oração querendo agradar ao Senhor. Ana nos ensina que a fidelidade ao Senhor não termina quando recebemos o que pedimos. E muitas vezes, vamos ser honestos, nós pedimos, quando recebemos, o que nós fazemos? Mudamos para a próxima coisa. Vamos pedir a próxima coisa, vamos conquistar a próxima coisa. E não é assim na nossa vida?
Nós lutamos, vamos conquistar, vamos aqui, vamos comprar uma cadeira. Comprou uma cadeira, e agora? Vamos comprar mais uma. E agora, não, vamos comprar uma mesa, porque afinal de contas precisa da mesa para a cadeira. Não, agora nós já temos a mesa e a cadeira, agora precisamos comprar um sofá, uma cama, uma televisão, uma casa maior, porque agora não está cabendo os móveis, vamos ter que comprar uma casa maior. E assim nós vamos para o próximo objetivo. E eu não estou falando que isso é errado, o que eu estou dizendo é, onde estão os nossos olhos então? Onde é que o nosso pensamento está focado, afinal? Quem é que tem nos dado? Será que nós temos ganho tudo isso na força do nosso braço? Ou é o Senhor quem tem nos dado? O que nós temos feito em adoração, na devolução de tudo aquilo que Ele tem nos dado? E eu não estou falando de coisas materiais, estou falando da sua vida. Estou falando da sua oração, estou falando do seu louvor, estou falando de nós. O Senhor não quer meu dinheiro, o Senhor não quer seu dinheiro, tá? Se é o que você acha, você está enganado. O Senhor não quer o meu, não quer o seu dinheiro, não quer as suas coisas. O Senhor, Ele quer você. É a nossa adoração que Ele quer. Então, Ana nos ensina que fidelidade ao Senhor não termina quando recebemos o que pedimos. E muitas pessoas fazem esse tipo de voto na angústia, mas esquecem do Senhor no tempo de alegria. Ana, ao contrário, ela entrega aquilo que mais tinha valor para ela, o que era de mais precioso, aquilo que ela não tinha e que o Senhor a concedeu, ela devolve ao Senhor, o que era de mais precioso para ela, o filho. Então, criar filho para Deus, irmãs, criar filho para Deus é mais do que garantir conforto ou sucesso na faculdade. Não é isso. Significa formá-los com intencionalidade espiritual. É ensinando-os a amar, servir e obedecer ao Senhor. Mães cristãs são chamadas a ver os seus filhos como flechas, instrumentos nas mãos do Senhor, para serem usados conforme Ele quer usá-los. Educar filhos com visão do reino é um ato de entrega contínua, todos os dias. A fidelidade de Ana gerou frutos duradouros. Samuel não apenas serviu no templo, mas conduziu Israel espiritualmente. A fidelidade de Ana gerou frutos eternos na vida não só de Samuel, mas de muitos que vieram depois. A oração de Ana, a bênção de Ana, não só abençoou ela e a família dela, mas abençoou as gerações e gerações e tem abençoado até hoje. O exemplo dessa mulher. Que cada mãe aqui siga esse exemplo. Vivendo, educando, firme, com a intenção de devolver ao Senhor aquilo que Ele nos confiou. Porque os nossos filhos não são nossos, eles pertencem ao Senhor. Se nós os criarmos dessa maneira, irmãos, nós não vamos errar. Se nós criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor e sabendo que eles não são nossos, que nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado por agora, nós não vamos errar. E muitas vezes nós erramos por excesso de amor, por excesso de zelo, por excesso de cuidado, por excesso disso ou de aquilo outro, nós erramos, é verdade. Mas se nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, que ela nos ensina como devemos educar os nossos filhos, nós não vamos errar. Um dia eu brinquei com a minha mãe, quando minha mãe falou assim, estava eu e meu irmão, né, meu irmão mais novo, os dois já barbados, velho, e ela virou para a gente e falou assim, eu falei alguma coisa de bater, de apanhar, ela falou assim, você não tem vergonha, eu nunca te bati. Eu falei, opa, você nunca bateu nesse aí, ó, nesse aí a senhora nunca bateu, mas em mim a senhora bateu sim. Aí ela falou, bati? Eu falei, bateu, quem bate esquece, né? Aí eu falei, mas sabe o que, mãe? Eu louvo a Deus pelas vezes que a senhora me bateu. Rapaz, e minha mãe era braba. Até meus amigos tinham medo da minha mãe. Minha mãe apontava meus amigos, ó, vazava. Minha mãe me bateu 3 vezes. E eu não sei por quê. Uma, porque eu briguei na rua. A segunda, porque eu matei a aula e fui pro rio. A terceira, porque eu roubei dinheiro da carteira dela. Não sei por que ela me bateu. Agora, você imagina se minha mãe tivesse virado para mim e falar, agora você vai ficar no cantinho pensando o que você fez. Ou ia pensar em roubar o próximo dinheiro,
bater no próximo moleque quando eu ia matar ela de novo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e eu digo mais, depois que ela me bateu, eu ouvi ela chorando. Então, irmãos, é melhor que você chore agora, educando seu filho, do que você chorar depois que ele virar um bandido, sei lá o quê. Então chore você agora, disciplinando seus filhos. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que infelizmente não era crente, não estou falando disso, mas pelo pulso firme que ela conseguiu levar os 2 filhos dela, sendo mãe solteira, tendo a vida que ela levou. E eu falei isso para ela, falei, mãe, então fique tranquila, nós estamos bem. Nós estamos bem. Não estou nem traumatizado. Só que a hora que chega a minha vez, os outros não querem deixar eu bater. A hora que chega a minha vez, não pode. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós devemos seguir esse exemplo. Vivendo, educando com firmeza, tendo a intenção de educá-los nos caminhos do Senhor. E muitas vezes educá-los nos caminhos do Senhor precisa sim, dureza. Né, Marcos? Precisa acordar de madrugada depois da arte e vai lá e vai, agora você vai apanhar para saber por que você está apanhando. Pergunta, olha para a Nália chamava o Marcos de monstro. Coitada da Manu, e nem ficou. Até a Thaís, tadinha, até a Thaís caía na Globo. Olha lá o Lucas chegando. Olha lá. Né? Então que nós possamos seguir esse exemplo dessa mulher. E o quarto e último ponto que eu queria falar é que depois de tudo isso, Ana, ela adorou, louvou o Senhor com gratidão. Veja, ela não ficou se lamentando, sabe aquela coisa, promessa sem jeito que eu fiz. Não, ela não ficou se lamentando, nada disso. Ela louvou o Senhor. Então ela não apenas ora, mas ela adora. O cântico de Ana, no capítulo 2, os versos 1 a 11, exalta o poder, a justiça e a fidelidade de Deus na vida dela. Ela reconhece que tudo que vem do Senhor, que Ele é soberano, e Ele está acima de todos os altos e baixos da vida que nós podemos passar. Vamos ler junto, os versos 1 a 11 do capítulo 2. Adriana, lê para mim, por favor. Versos 2, ou capítulo 2, desculpe, dos versos 1 a 11. A oração de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, a minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhe dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli. Amém? Vocês conseguem ver essa oração apontando para Jesus? Vocês conseguem ver essa oração apontando para Cristo? Então essa adoração, essa oração de Ana, ela exalta o poder, a justiça, a fidelidade de Deus. Ela reconhece que tudo vem do Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Como diz o Salmo, Salmo 34, bendirei ao Senhor em
todo o tempo, não só às vezes, não só quando está bom, mas bendirei ao Senhor em todo o tempo. Salmo 103 também diz que bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de mim, dos seus benefícios, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então o cântico de Ana é uma das orações mais teologicamente ricas do Antigo Testamento. Ela fala sobre a bondade, sobre a soberania de Deus, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está acima inclusive da vida e da morte. E quem é que venceu a morte? Ana está apontando para Cristo, Ana está apontando para aquele que venceria a morte, para aquele que pisaria na cabeça da serpente, para aquele que nos trouxe vida eterna. Ana está louvando a Deus e nos apontando para Cristo. Então, quando nós lermos essa oração, ela revela para nós a compreensão da soberania de Deus sobre a vida, sobre a reversão de destinos. Os humilhados serão exaltados. Os mansos e humildes reinarão o reino de Deus. Ela está apontando para Cristo. A vitória final é de quem? É dos que confiam no Senhor. Quem é que Cristo vai buscar? É quem duvida dele, quem nega ele? Não, ele vem buscar os que confiam nele, a sua igreja. O louvor de Ana não está centrado em si mesma, ou no filho que ela recebeu, mas no caráter de Deus. É aqui onde está centrado o louvor dela. A verdadeira mulher piedosa é aquela que mesmo após receber as bênçãos, ela não se exalta, mas glorifica a Deus publicamente. E não somente a mulher, mas o homem também. O louvor de Ana demonstra que a sua maior alegria não era apenas ser mãe, mas pertencer ao Senhor e pela sua fidelidade. Essa era a alegria de Ana. Muitas pessoas oram na dor, mas se esquecem de adorar na vitória. Muitas pessoas pedem com lágrimas, mas se esquecem de com lágrimas agradecer pelos feitos do Senhor. Louvor, após uma resposta de oração, revela em nós maturidade espiritual. Mulheres que louvam a Deus em toda a estação da vida, mostram aos mundos que a sua esperança está no Senhor. Não só mulheres, mas homens também. Eu estou falando aqui especificamente para mulheres, e eu louvo a Deus pelas mulheres da nossa igreja. Tem reunião de oração. Quem está aqui? As mulheres. Tem evento na igreja. Quem está aqui? As mulheres. Acabou o evento da igreja. Quem é que fica para trás para ajudar a arrumar? As mulheres. Cadê os homens? Deve estar tomando café e conversando lá fora. Eu louvo a Deus pelas mulheres. E que haja um despertamento espiritual também na vida dos homens. Eu não estou dizendo que você tem que ficar fazendo isso ou aquilo outro, não. O que eu estou dizendo é que nós devemos ser também homens de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos servir, precisamos aprender com as mulheres como fazer isso. E elas nos ensinam. Que cada um nessa igreja, cada mulher, cada homem, possa aprender com Ana, a louvar com gratidão, a reconhecer que tudo vem de Deus e que Ele é digno de toda honra e de toda glória, não só agora, mas para todo sempre. Ele é, irmãos. Ana é um exemplo de mulher que enfrenta a dor com fé. Ela ora com sinceridade e submissão. Ela cumpre o seu voto diante do Senhor. Ela adora com o coração cheio de gratidão. O seu legado foi Samuel. Um profeta, Samuel até olhou ali, um profeta, um sacerdote, um juiz fiel. E mais do que isso, o seu verdadeiro legado foi a fé que inspirou gerações e continua inspirando até hoje. Continua inspirando até hoje. Quando você lembra de Ana, mãe de Samuel, o que é que te dizem? É aquela uma que orou, que inclusive estava orando diante do sacerdote, ele achou até que ela estava bêbada, não é? Pois é, o que ela estava fazendo? Orando. Quando você lembra de uma oração na Bíblia, você fala, a oração de Ana, que inclusive é muito parecida com a oração, com o cântico de Maria, no Novo Testamento. Os dois são interconectados, apontando para o Cristo. Você lembra, Ana.
Ah, Samuel, um grande profeta, aquele que ungiu 2 reis de Israel. Quem era a mãe dele? Ana. Ah, Ana, aquela mulher que não hesitou em entregar o seu filho diante do sacerdote. Falou, olha, cuide do meu filho, ensine os meus filhos no caminho do Senhor, porque para mim é melhor que ele viva longe de mim, mas nos caminhos do Senhor, do que estar perto de mim e longe de Deus. Essa é Ana. Essa é Ana. Mães, onde você tem buscado o seu refúgio? Onde você tem buscado o seu refúgio? Pais, onde vocês têm buscado o seu refúgio? Na autopiedade? Ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou na oração? Onde nós temos buscado o nosso refúgio? Nós temos consagrado os nossos filhos ao Senhor? Ai, a vida está difícil demais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Você tem orado? Seus filhos têm visto você orar? Você tem ensinado seus filhos a orar? Que nós possamos ter esse exemplo de Ana, uma mulher de oração, de submissão e de testemunho fiel ao Deus que tudo pode. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesse dia mais uma vez, em que nós honramos as mães e celebramos o Teu propósito para a mulher cristã. Obrigado pelo exemplo de Ana, que foi uma mulher de oração, de fé e de entrega total. Que a oração dela inspire, Senhor, todas as mulheres aqui que hoje Te buscam, e que o Senhor as inspire também a Te buscarem de verdade, com sinceridade, com confiança. Pedimos que o Senhor fortaleça as mães da nossa igreja, que elas encontrem em Ti descanso, direção e renovação espiritual, Senhor. Senhor, dá a elas, dá a nós, sabedoria para disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor, e coragem para viver com fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Abençoa também aquelas que carregam a dor da espera, da perda, ou de feridas não curadas, Senhor. Que como Ana, elas possam derramar as suas lágrimas diante do Senhor, e encontrar consolo na Tua presença somente, Senhor Deus. Que cada mulher aqui seja usada pelo Senhor, para deixar um legado eterno de fé, de amor e de obediência. E que em tudo, absolutamente tudo, o nome do nosso Senhor seja glorificado nos nossos lares. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar uma música agora que é bem propícia para isso tudo que nós estamos falando, e depois nós vamos fazer a apresentação do bebê, tá bom?